Obrigada, Lila, obrigada. Obrigada, já gravando a nossa quarta estratégia. Vem para Casita Guimarães desde já, meu muito obrigada. Deixa Deus continuar te usando e vem para cá ser um canal do Fluir Day. Vem para Casita. Amém, amém. Graça e paz a todos. Estamos em mais uma quarta estratégia aí, né? Como já foi falado, orado. Mas glória a Deus que o Espírito Santo sempre nos ilumina e, sabendo de todas as coisas, ele nos dá a direção da forma dele, do jeito que ele quer. Nós só temos que obedecer. Esse é o nosso papel, obedecer. Então, quarta estratégia hoje. A gente aprendeu que no mês de dezembro, a pastora Tânia, ela focou muito no ato profético, de profetizar na vida dos nossos filhos, na vida na nossa casa, na nossa vida também. E eu estava pensando que tema que eu daria, e eu coloquei um janeiro profético também. Vamos começar janeiro, estamos dando início a janeiro profético. Então, vamos profetizar. Esse é o nosso papel, continuar profetizando a palavra de Deus em nossas vidas, porque ela tem toda a receita de todas as coisas. Então, seja aquela dificuldade que você tenha, profetize o que a palavra te ensina. Seja não o que os outros falam que você é, mas seja o que Deus fala que você é. Então, você tem que saber o que Deus fala que você é, através de estudar a palavra, através de estar conectado com ela, você vai saber qual é o desejo de Deus para a sua vida. E o texto que eu escolhi foi Lamentações 3:21, que é justamente para você parar de se lamentar. Parar de entrar ano e sair ano e parece que não muda nada. Parece que continua do mesmo jeito, só se repete. Só está ali como antigamente no povo de Israel, ali de Moisés, né? Que era só rodando, rodando e continuava da mesma forma. Sempre na mesma situação. Nós não podemos mais viver da mesma forma. Já estudamos vários livros, várias palavras. A palavra de Deus, assim, ela tem que ser constante na nossa vida, já aprendemos isso. Então, não podemos mais ficar parado, ficar ali achando que é desse jeito, é assim mesmo, se Deus quiser, se Ele não quiser, está tudo bem. Eu estou vivendo, está ali vivendo uma vida tão difícil e diz, é assim que Deus quer. E não é o que Deus quer. Então, por falta de entendimento, sabedoria, de conhecimento, o povo perece. E nessa versão aqui, eu achei muito legal. Tem versão que diz assim, né? No Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nessa versão aqui, na Bíblia Viva, diz assim: eu quero lembrar aquilo que pode me dar um pouco de esperança na vida. Se você fazer uma reflexão na sua vida, e se hoje alguém te perguntasse, se você tivesse que dizer assim, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá um pouco de esperança na vida, como diz essa versão. E aí eu já vi uma vez fazendo uma pergunta para uma pessoa e ela disse, eu já pensei e não tem nada. Não tem nada. A minha vida não foi fácil, foi difícil e eu não tenho nada que eu possa dizer que isso aqui me traz esperança, que faz eu mudar o foco do que eu estou vivendo hoje. Então, a gente vê que aí está tudo uma questão de mente. A mente da pessoa ali está travada. A mente da pessoa ali está paralisada. Ela não vai para caminho nenhum conseguir nada dessa forma. Porque nada para ela agrada, nada faz sentido. Tudo para ela permanece da mesma forma, do mesmo jeito, não muda. Então, ela continua da mesma forma, não tem mudança porque ela não procura a palavra de Deus para se libertar, porque a palavra de Deus é a libertação para a nossa vida. E ela vem assim como algo que, como diz a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, quando você pega a palavra, é Deus falando com você. Se você só pegar a palavra, tipo, eu leio a Bíblia umas trocentas vezes e não muda, está da mesma forma, é porque é só você que está lendo. O dia que você deixar ela ler você, então, aí você vai mudar. Porque é necessário que nós venhamos deixar a Bíblia lendo a gente, porque a Bíblia é espiritual. Você pode ver que a gente lê várias vezes
vários capítulos e muitas vezes não nos chama atenção. Mas chegou naquele momento de tão dificuldade que a gente passa e a gente vê a palavra certa para aquela situação que a gente está vivendo. Eu acredito que todo mundo já teve uma experiência dessa. Eu já tive. Chegou um momento que eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que eu fiz algo errado. Inclusive, recentemente aconteceu, né? Como eu contei no transbordo sobre essa família que está aqui, mas teve um dia que eu estava tão atribulada, assim, parecia que eu estava, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Gente, eu fiquei assim estava tão desanimada, sabe, com a situação, que eu disse, ai, Jesus, tem misericórdia da minha vida, será que eu fiz a coisa certa? E eu tenho lido Provérbios todos os dias, e logo ali, e foi justamente parece que dia 28, mas aí na minha cabeça, na minha mente estava uma luta, né? Será que eu fiz? Mas eu fiz, eu não fiz, eu fiz, aquela coisa pedindo misericórdia do Senhor, e o Senhor veio com uma palavra assim que veio assim de encontro com aquilo que eu estava vivendo. E eu queria falar para outro, para saber se estava certo. Eu queria até dizer que queria até ouvir dizer que não estava certo, que eu tinha feito errado, que aí, mas Deus, ele falou comigo naquele momento. Ele trouxe em Provérbios 28, 27. Aquele que não divide os seus bens com os pobres. Não, aquele que divide os seus bens com os pobres. Você nunca terá falta de roupa e nem comida. Mas se você não fizer, você vai receber a maldição de Deus. Naquela hora que eu ouvi aquela palavra, eu falei, perdão, 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 porque eu sei que o Senhor já falou comigo, então eu não posso fazer. Porque é tipo assim, uma mudança, né? Foi uma mudança muito grande para mim. Eu estava muito tranquilo, estava muito de boa aqui. Mas de repente acontece esse reviravolta, meio que assusta. Mas eu louvo a Deus que mudou algo assim dentro de mim. E todas as vezes que quer vir essa palavra ruim, eu trago à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que muda a minha vida, que é justamente a palavra de Deus na minha vida. Então, nós precisamos, todos os dias, ver o que pode nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para nós não vivermos daquela forma que estávamos passando por aquela situação. Às vezes a gente está sem direção, a gente está ali sem saber se está certo, se está errado, se eu estou realmente fazendo é, a vontade de Deus, mas Deus, ele é fiel. E a gente vê o quanto a Bíblia é espiritual. Por isso que é tão difícil a gente parar mais tempo lendo a palavra, porque ela é muito espiritual. Se a gente não pedir a ajuda do Espírito Santo, a gente fica assim, logo dá sono e logo a gente deixa ali de lado. Então, eu já vi várias experiências com isso, porque Deus, ele faz isso na nossa vida. E Provérbios 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Nós precisamos ter o temor do Senhor, é o princípio de tudo. Quando nós começamos a ter o temor do Senhor, muita coisa de errado que a gente tem na mente, que foi inculcado na nossa mente, a gente deixa de fazer por temor ao Senhor. Tem uma frase que fala assim, que é preparação, aplicação e controle, né? Seria assim até um PAC, né? Preparação, aplicação e controle. Porque nós precisamos preparar nossa mente, aplicar aquilo que nós queremos e controlar. Porque não adianta uma hora a gente estar de um jeito, outra hora está outro. Uma hora está animado, outra hora está desanimado. Uma hora está assim, outra hora está assim. Então, a gente não pode ficar dessa forma. A gente tem que permanecer naquilo que a gente aprendeu, se é o correto. Se você está com foco em alguma coisa, creia, acredite, tenha fé que vai acontecer. Porque Oséias 4:6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, o quanto nós precisamos de conhecimento. Sabedoria Deus nos dá, mas o conhecimento nós temos que ir atrás, que ir aprender. Eu lembro que muitas vezes falaram assim para mim: por que você não faz teologia? Aí nessa hora eu falei: é mesmo, né? Faz muito tempo já. E um dia uma pessoa disse assim, quando a outra falou isso para mim, ela disse: não, não faz isso não. Por quê?
Quando a pessoa faz, se ela não tiver firmado em Deus, ela desvia, porque tem muita ciência realmente, mas você sabe em quem você, o que você está buscando, em quem você tem crido. Então, isso aí é crença, isso aí não funciona, isso não é verdade. Eu convido todos que nunca fez, faça, porque isso vai mudar muito na sua vida. O teu conhecimento, o teu entendimento. Quando logo no início a gente pensa, meu Deus, eu não vou conseguir. Nossa, está muito difícil. Nossa, vai aquela coisa toda. Por quê? Porque já inculcaram alguma coisa na nossa mente, dizendo que era difícil, que a gente poderia desviar, que a gente poderia não permanecer até o final. E por causa, muitas vezes, dessas palavras, muita gente vai embora. Muita gente desiste na primeira dificuldade. E aí, mas quando chega no final, e você ali naquele momento de que você diz assim, respira fundo e diz, eu venci, eu consegui. Então, a gente precisa permanecer firmado em Jesus, trazer sempre a palavra de Deus em nossos corações. Porque é verdade, Cíntia, a gente ouve muito isso aí. Nossa, está fazendo teologia? Cuidado, cuidado, porque não é assim não. Aí muitos, não, eu pensei que não era assim mesmo, não era assim não. Teologia, eu pensei que era só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Falei, quer entrar, né? Quer ler só Bíblia? Vai lá para o transporte, que lá tem Bíblia direto, que lá tem. Então, as pessoas acham que é tudo como a gente quer, tudo da forma que a gente quer, não é assim, né? Porque a gente precisa assim, para que eu quero saber quantos cavalos vinha, quem que estava montado, se o cavalo era branco, se o cavalo era preto, eu quero saber nada disso, mas precisa saber para você entender. Então, o conhecimento é a base de todas as coisas, da palavra de Deus na nossa vida. Ela precisa, ela precisa entrar, ela precisa dar esse crescimento a você. Ela vai dar, porque Deus vai dar, porque olha o que ele diz em Provérbios 1:23. Ele diz: se aceitarem a minha repreensão, eu darei a você um espírito com letra minúscula, é o nosso espírito de sabedoria, e revelarei a vocês os meus pensamentos. Olha só a promessa de Deus, que Deus está profetizando na nossa vida. Se nós queremos ficar de pé para ensinar, nós precisamos sentar para aprender. Então, muito foi falado isso aí na nossa sala. Se você quer um dia ficar de pé para ensinar, você tem que passar um tempo sentado para aprender, porque não tem como você querer ensinar se você não aprendeu nada, se você não sentou, se você ali não se submeteu ao ensinamento, à repreensão. Como a gente aprendeu sobre a liderança de Timóteo, de tudo aquilo que, até mesmo falar Timóteo, que a gente está muito acostumado com as nossas crenças, com aquilo que a gente aprende de qualquer jeito. E a gente, muitas vezes, a gente fala dessa forma. Por quê? Porque foi assim que a gente aprendeu. Aprender que, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Não pode. Você pode, sim, ter uma vida melhor. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó morreram de uma doença feia, provavelmente, com certeza, vai a família toda. Mas se você focar naquilo que é assim, é isso que vai acontecer. É você estar profetizando. Então, você profetizar, contrário de tudo isso, você vai ter uma vida diferente. A gente vê alguém que foi até amaldiçoado, teve um nome amaldiçoado, né? Como a gente sabe da oração de Jabes, né? Que eu creio que todo mundo já viu essa oração. Ele já foi uma pessoa que ele recebeu uma maldição, mas ele não ficou com a maldição. Ele não aceitou. Então, nós não precisamos aceitar coisa ruim na nossa vida. Nós já aprendemos aqui também que não devemos ficar com o vinho velho sempre. É necessário que nós venhamos mudar. É hora de mudança, é hora de mudar a nossa mente e não se focar somente naquilo que é ruim, naquilo que fez chorar, naquilo que deu tristeza. Eu não posso, aqui no versículo 20 de Lamentações, diz assim: eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis
Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Se você pegar só as coisas ruins na sua vida, é isso que vai fazer. Mas ele aqui, ele dá um ensinamento para nós. Ele diz, não, não quero isso para minha vida. Eu não quero. Jeremias estava passando por uma luta muito difícil. Não era fácil, estava assim a ponto de desistir. Mas o que que o Espírito Santo falou para ele? Traz à memória aquilo que te dá esperança. E eu falo hoje para essa igreja, traz à memória aquilo que te dá esperança. Então não pense que você não tem nada, você tem sim. Quanto tempo você está de pé, você não está no hospital, você não está enterrado no cemitério, você pode, onde quer que você esteja, ou o que você esteja passando, tem jeito. Tem jeito a partir do momento que você colocar na tua memória aquilo que vai te dar esperança, aquilo que vai mudar a sua vida, aquilo que um dia foi bom para você. Então tem que trazer, tem que buscar alguma coisa. Muitas vezes as pessoas estão tão focadas ali no ruim, nas aflições, nas dificuldades, que paralisa. Eu lembro de um testemunho de uma pessoa que ela falou assim, esse ano de 2023, eu tive algo assim muito, muito confronto para a minha vida, ela falou. Ela estava com uma situação, era uma prestação, parece um carro, alguma coisa assim, estava com várias prestações vencidas, a ponto do banco já poder pegar o carro de volta, e não é só o banco chegar lá e pegar, mas é a vergonha de a derrota dentro de si. Poxa, eu não consegui, eu fiz um planejamento errado, não, aconteceu tal coisa e deu errado. E ela disse que ela estava tão atribulada, que ela já tinha orado, ela já tinha visto uma solução e não tinha conseguido. Ela não aguentava mais. Um dia ela sentou no chão, ela disse: eu não aguento mais, eu não tenho mais o que fazer. Senhor, eu não sei mais o que fazer. E ela disse: enquanto eu estava ali, querendo fazer com as minhas próprias forças, fazendo da minha vontade, eu não estava conseguindo solução. Parecia que eu não via nada, eu não via uma solução. Alguém que chegasse comigo e dissesse: faz isso ou faz aquilo. Parecia uma prova na minha vida, ela falou. Mas o esposo dela, muito calmo, e ele dizia: calma, mulher, calma, que Deus vai dar uma solução para nós. E aí a pessoa fica chateada, que Deus, que nada, até agora ele não fez nada, ele não está fazendo nada, olha só o que está acontecendo, tu não está vendo como é, porque ela queria que ele ficasse igual ela, que ele também tivesse a mesma atitude que ela estava tendo, de se escabelar toda, de ficar ali nervosa, de também dizer, confirmar com ela aquilo que ela estava passando, dando razão para ela, e ele só dizia, calma, tenha paz, que vai dar certo, que vai dar certo. E nesse dia que ela disse que ela estava tão desesperada, ele estava no quarto, e com certeza fazendo a oração dele, mas em paz, e de repente ele vem de lá, achei a solução. E ela disse, qual? Ele se levantou assim, e aí ele falou qual seria a situação que Deus falou para ele. Algo assim que ele disse que ele nunca tinha pensado nisso. Deus trouxe para ele. E naquele momento, se não me engano, eram umas 8 ou 9 horas, ele ligou lá para aquela situação que ele tinha tido o entendimento, e aí o recurso veio. E ele disse que nem dormiram mais, só agradecendo. E, tipo, ao mesmo tempo, ela, né, como ela estava tão atribulada, ao mesmo tempo ela estava crendo e não crendo, e se não der certo, e vem o e se, né? E não dormiram, e 6 horas da manhã saíram, foram atrás e conseguiram. Pagaram tudo. Chegaram, parece, ela dizia, parecia que ela queria vender o carro, ninguém conseguia. Parece que ninguém conseguia vender. Tinha até uma fake lá que o cara ligou e era mentira. Quando chegou lá para vender, era mentira. E tudo dando errado, tudo dando errado. Por quê? Porque ela estava fazendo dos próprios braços, porque qualquer coisa que acontecesse, de acordo com o que ela estava pensando, o que é que ela ia dizer? Ah, porque eu fiz. Ah, porque eu fiz isso aqui. E Deus não queria. Queria mostrar para ela que é ele que faz. Então, eu falei isso, que isso sirva de ensinamento para você, que realmente você não venha, em primeiro lugar, planejar, né? A falta de planejamento, que é justamente o conhecimento que a gente tem que buscar. Conhecimento. Conheceu.
A gente muitas vezes passa por certas lutas financeiras porque a gente não tem conhecimento. Se desde de sempre a gente programasse tudo, a gente não gastaria mais do que a gente ganha. Sempre ali, né? Já com tudo ali é, organizado, programado, não ia dar certo. Como uma casa que a gente estudou aqui, que o sábio fala, a sabedoria diz que ela construiu as 7 colunas na sua casa. A gente também já estudou aqui ano passado. Então, a gente sabe que tudo há uma estrutura, tudo há uma base para a nossa vida. Mas o que a gente tem que trazer à memória, tudo aquilo que nos dá esperança, tudo aquilo que nos dá alegria, daquilo que nos dá paz no nosso coração. Porque todo mundo teve um momento de paz. Todo mundo teve. Porque Deus ele faz isso. Então, teve um tempo de abundância, né? Tem tempo para todas as coisas. Tem hora e tempo para todas as coisas. Tudo debaixo do céu, do sol, já está determinado pelo Senhor. E, e quando você busca no Senhor essa solução, você tem, através do conhecimento que você busca. Então, não fique paralisado, não fique parado, não pense que a gente nunca sabe nada, nunca sabe tudo, não. A gente continua aprendendo, porque, como eu falei, a Bíblia é espiritual, a palavra de Deus é espiritual, e ela nos ensina a cada dia, mesmo que a gente já tenha lido, mesmo que a gente já estudou Provérbios umas 3 vezes, mais ou menos, mas se a gente ler de novo, vai ter revelação de novo em Provérbios. Salmo também. A gente vai sempre aprendendo algo diferente. E assim tem que ser a nossa vida. Buscando conhecimento todos os dias no Senhor. Buscando nele. Né? A gente vê aqui que ele dá as estratégias para nós. Tá muito fácil a gente se santificar com pão. Para quem não gosta de pão, isso é tranquilo. Para quem não toma refrigerante, tá ótimo, maravilhoso, ai, que coisa boa. Mas quando você olha para você e vê assim, aquilo que você não gosta, aquilo que você gosta mais, ou que realmente você não gosta de fazer, né? Como é o lado espiritual, como é orar, como é jejuar, como é passar mais tempo com Jesus, vai mudar. Algo vai mudar dentro de cada um de nós. Então, olha só como ele muda. Não podemos ficar na mesmice. Era sempre a mesma coisa. Era carne, era pão, era açúcar, era refrigerante. Só isso. Mas você agora é hora de caminhar. É isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Que nós venhamos sair do colo, que nós venhamos ficar parados. Não, eu só faço o que me manda. A Bíblia diz que se a gente fizer só aquilo que a gente manda, a gente é inútil. Então, quando a gente começa a obedecer, ou fazer só o que Jesus quer, a gente está começando a ser inútil. Mas que nós venhamos fazer além, a mais, buscar mais. Aquilo que realmente a nossa carne, muitas vezes, não tem controle. Se você fala demais, diga, hoje eu vou fazer jejum de palavra. Já aprendemos isso aqui. Não vou falar, não vou questionar nada. Eu só vou adorar. Eu só vou adorar ao Senhor, que tudo vai mudar nas nossas vidas. E, para terminar aqui, a conclusão diz assim: quando você tiver uma mente preparada, aplicando o que Deus tem preparado para você, tudo estará no controle de você. Aplicar e acontecer. Você vai ver tudo isso acontecendo quando você tiver a sua mente preparada. Quando você tiver uma mente preparada, trazendo à memória o que te dá esperança, você não murmura, você não reclama, você não deixa que as aflições venham te parar. Você não deixa, porque você tem uma mente preparada. E que ninguém que venha falar de você, você vai falar assim, você vai se entristecer, porque alguém falou algo de vocês, porque você sabe quem você é. Então, que essa palavra entre nossos corações, tanto no meu, como entrou no meu, entre no seu. Que a cada dia nós possamos ter mudança. É hora de mudança, é hora de profetizar. Tem dia que a gente acorda desanimado? Sim, acordamos muito mesmo. Tem vezes que misericórdia, só Jesus na causa. Dá nem vontade de sair debaixo dos lençóis, mas nós precisamos sair, porque nós precisamos viver uma vida em novidade, como Jesus já nos deu. Tudo Deus já fez por nós, mas nós precisamos tomar também uma atitude, fazer, aplicar
tudo aqui, todo ensinamento da palavra na nossa vida. Se nós começarmos a fazer isso, muita coisa vai mudar. E a gente precisa conhecer, prosseguindo em prosseguir, todos os dias, como num casamento, todos os dias é algo diferente, é uma aplicação diferente. Então, a gente só precisa ter uma mente preparada, aplicar e controlar sempre. Amém? Meu Deus! Amém, Zita Guimarães. Tu dormiu aqui ontem? Deve ter dormido. Não sei. Dormiu, acordou, falou comigo a noite toda e hoje veio trazer esse estudo, hein, Laura? Acredito que sim. Gente, como Deus é, hein? Hoje acordei bem cedo, estava conversando com o Rogério, e aí tem muitas coisas para a gente colocar no papel, e a gente começou a pensar, eu, né? Eu, principalmente, comecei a pensar, isso não vai dar certo. É muita coisa, a gente não vai conseguir fazer, porque olha só, pensa por esse lado, e olha esse lado. E a gente tentando trazer ali a solução, mas eu já estava colocando na minha mente realmente aquilo que não ia me trazer esperança, era muita coisa, não dava conta, não sei fazer isso. E aí sentei aqui pensando, Senhor, me dá um refrigério, o que eu posso fazer? E aí vem com essa palavra, traga somente aquilo que te traz esperança. Só assim a gente vai conseguir fazer algo, porque se a gente ficar pensando já no derrotado que a gente já era, morreu, enterrou, acabou. A gente não dá conta mesmo, não, é ele que dá. Então, assim, meu Deus, como essa palavra falou comigo, juntando com o devocional de hoje, que eu já tinha lido, Deus é Deus que sonda os nossos corações e traz para a gente exatamente o que a gente precisa. Obrigada, Zita, por você continuar aí com seus ouvidos sensíveis ao Espírito Santo e trazer para a gente sempre o melhor dele. Todas as quartas, estratégia, estamos aqui trazendo algo para você aprender, algo da parte do Senhor. Está entrando mais pessoas na quarta estratégia, mas aguarde. A gente está todo mundo ali para ficar todo mundo numa linha só de pensamento, em um propósito só. Viu? Orem pelas quartas estratégias, porque é algo novo o Senhor está fazendo aqui nessa sala. E eu já agradeço a Zita por se disponibilizar em estar às quartas aqui conosco, viu? Amanhã é quinta de oração, não desanima não, meu povo, vem para cá, mesmo que você tenha acordado pensando um monte de treta ruim, vem para cá, porque, ó, já foi embora nossos pensamentos, não é não? Estamos firmes. Amanhã temos a nossa oração e sexta-feira nós temos ceia, tá bom? Vamos cear. Pai, muito obrigada por essa sala, obrigada pela Lila, pela Zita que está conosco aqui, Senhor, nos trazendo mais entendimento, obrigada por cada família representada, continua, Senhor, com a tua presença dentro de nós, porque não podemos continuar sem ela, nos dá um dia mais que abençoado, um dia cheio da tua presença, Pai, um dia cheio da tua mente renovada, porque só assim podemos prosseguir te adorando e conhecendo melhor a ti. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Beijo, família, eu amo a sua vida e vamos estar juntos aqui amanhã, firme e forte. Obrigada, Zita Guimarães, obrigada, Lila. Beijo no coração de vocês.